Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Wagner. Eu quero agradecer a presença de cada um dos senhores e senhoras e eu quero agradecer a iniciativa dos dirigentes sindicais que estão tendo a coragem de trabalhar uma nova alternativa sindical, uma nova alternativa ligada a toda a sociedade civil organizada, para construir um mecanismo de fiscalizarmos os atos da administração pública, sejam eles as licitações, as terceirizações, as renúncias e incentivos fiscais. Só para a gente formalizar um pouco e valorizar as pessoas que estão cedendo o seu tempo, seu espaço, recurso das suas entidades, eu queria só chamar rapidamente os presidentes aqui à frente para a gente apresentar e queria agradecer em especial a Elda Vanin, que lá em dezembro foi na Assembleia do Simpaig e a gente botou esse desafio, a categoria aceitou e a gente começou a tocar junto com todos. Como eu disse, essa não é uma iniciativa aqui, né? Essa iniciativa do coletivo, ela não pode ser personalizada. E por isso que eu vou chamar aqui primeiro a Elda e agradecê-la, uma salva de palmas para ela. Eu queria chamar também a Igreja, que foi presidente do Sindicato da Polícia Civil do Estado. Eu queria convidar a Cláudia, vice-presidente do CISA, queria convidar a Silvia, presidente da UNAMAT, eu queria convidar o Wander, presidente do Sindicato do Tribunal de Contas, dos trabalhadores que nos cede esse maravilhoso espaço. Meu agradecimento de coração, Wander. Queria convidar também, que é um presidente aqui, que deu um ex-presidente do sindicato, veio de longe, lá de Itapurá, para... Queria que você viesse aqui, meu companheiro. Zé Ramos, lá de Itapurá, ele é companheiro aí da CSB também. Queria chamar também o Gauchinho. Gauchinho, você também é do Sintep, sei que você vai se envolver nesse projeto futuramente, nós vamos empurrar você para dentro dele, quer você queira ou não. Eu estou pecando em não chamar mais alguém, gente. O nosso companheiro Jamil ali, da SOAD, vice-presidente, por favor, Jamilzinho. E também o Cesarino, do Ciprotaf, que também vem somar conosco nessa iniciativa. Gente, Opa, o colega da onde? Opa, como é que tá? Vice-presidente do Sistema, não o conhecia, seja bem-vindo. Gente, se eu não estou esquecendo de alguém, essa é uma palestra. E também o seu Jaime Clay, por favor, que é o grande palestrante. Grande palestrante. Os precursores da rede social do Brasil, tem uma expertise nisso, e por isso nós o trouxemos justamente para ele nos emprestar um pouco desse conhecimento e um pouco dessa vontade. O Sindicato Penitenciário, perdão, Licinha, desculpa, perdão, fala aí. O Sindicato Penitenciário também sempre muito parceiro, inclusive ajudava a eleger o João Batista, o novo deputado estadual, que é um grande incentivador disso. Então, agradecer ao Jaime pela disposição, pela disponibilidade de não cobrar nada para vir aqui nos emprestar um pouco dessa expertise. Esta palestra, basicamente, é uma palestra para consumo interno, para que as entidades possam entender como funcionam os observatórios sociais, para nos emprestar essa documentação já de formatação do observatório para a gente dar início, dar o primeiro passo e começar, de fato, a discutir o Estado por dentro, sem discuti-lo na superficialidade como acontece atualmente. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos. Uma salva de palmas a essas pessoas e junto com elas, muitas outras virão. Então vamos sentar e... Jaime, o senhor pode ficar. Eu peço desculpa por meu Não. É isso. Muito obrigado. Opa. Obrigado. O poder é de vocês. Oh, meu Deus do céu. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui em Cuiabá pela primeira vez, conhecer essa capital. Cheguei ontem, 2 horas da manhã, hoje, né? 2 horas. Coloquei o despertador, pedi para um amigo de Florianópolis me ligar, pedi para o hotel me avisar, para me acordar e para estar aqui no horário. Meus amigos, é um prazer enorme estar aqui, agradecer a todos, em especial a Elda pela indicação, pela confiança. Eu acredito que ela falou demais aí para vocês,
sobre mim, falou, e hoje vocês vão me conhecer na prática e vão dizer que não é tudo isso, tá? E agradecer o Antônio Wagner, né? E, em nome dele, agradecer todas as entidades aqui representadas e todos os partícipes do evento. Espero atender à expectativa de vocês, falando sobre um tema que cada dia eu me apaixono mais. Para mim é que nem, eu não tomo, tá? Mas é que nem cachaça, depois que tu toma não consegue mais largar, tá? Então, estamos aqui para mostrar uma metodologia que eu conheci há 7 anos e desde então me envolvi nesse projeto lá no meu município, em São José, Santa Catarina, e então a gente está aqui para passar um pouco da nossa experiência. Vamos ver se a gente consegue passar. Opa, antes eu queria falar de mim, tá? Eu sou pai babão, essa é minha pequena, 50 dias, foi um presente de Natal, ela era para nascer em janeiro e nasceu dia 24 de dezembro, não me deixou comer a ceia da casa do pai, tive que sair correndo, e ela chegou então chegando. Eu nasci na roça, até os 15 anos trabalhei na lavoura, então eu sei que é difícil, a vida é difícil, aprendi com muita dificuldade, fui para a cidade, meu pai nunca teve condições de me manter, eu tive que correr atrás, e eu aprendi que o direito não socorre os que dormem. Se você quer algo na vida, você tem que correr atrás. E eu quero um país melhor, eu quero um país melhor. Ainda que eu seja uma gota no oceano, eu quero um país melhor. Pode ser que a gente não consiga para nós, mas que seja para o nosso filho, para a nossa filha e que seja para os nossos netos. Mas pode ser que tenha alguém incrédulo aí e diz que não adianta. Então, se não adianta, então tem que ir embora, porque tem que ir embora se matar, porque, né? Adianta sim, é possível, é factível, e com muita dedicação, com a experiência que nós temos, eu ouso dizer que é até fácil. Mas é muita dedicação e muito esforço. Então, esqueci de complementar, além de voluntário do observatório, eu sou, como cidadão de São José, na Grande Florianópolis, o município, a 6ª economia. Opa, vamos lá. Chegou o nosso amigo que Pode? nosso grupo deputado. Pode. Vai instrumentalizar muito. Isso, pode, fica à vontade. Desculpa Não. interrupção. A gente, só para apresentar a todos, uma pessoa que vai ajudar muito e um grande incentivador também da gente fomentar o Observatório Social. Com certeza, vamos que registrar. É um deputado estadual eleito, muito com o voto dos servidores, muito com o voto da categoria dele, que é do sistema penitenciário, que está aqui a Nicinha, que é o deputado João Batista, deputado estadual João Batista, de Fórum Sindical. Bem-vindo, querido. Obrigado. João, isso aí é um Observatório Social, que você sempre quis também. Queria que você só desse uma palavrinha dos companheiros. E obrigado pela sua presença aqui, que engrandece mais nossa vida. E nós vamos utilizar o contato dele para instrumentalizar muitos requerimentos do Observatório. Opa, vamos lá. Então, pessoal, bom dia. Obrigado, Wagner. Obrigado, professor. E todos vocês que tiraram o tempinho para estar aqui hoje compondo com esse grupo, né? Na verdade, eu venho do movimento sindical, sou presidente licenciado do Sindicato dos Setores Penitenciários de Mato Grosso. Nós estivemos conversando, não só com o Wagner, mas com outros colegas que estiveram nos procurando, para falar sobre essa questão do Observatório Social. Eu tive, durante a campanha, encontrei com um menino na rua. Ele estava com material acompanhando a produção de algumas obras. A evolução, tudo. Existe um observatório. Ficou depois dele entrar em contato com a gente, nunca mais ele nos procurou. Inclusive, ele encontrou com, estava eu, Oscar Lino, Gisela, Daltro, lá na Vazia Grande. E ele falou, eu falei, procura a gente lá, vamos conversar sobre isso e tal. E ele estava bem agitadão, ele queria que a gente fosse visitar as obras naquele momento. Falei, nesse momento a gente não vai ter tempo, mas eu me comprometo, de mais para frente, dependendo do resultado das eleições, a gente trabalhar via sindicato mesmo. E o Wagner vem falando sobre isso há muito tempo. Há muito tempo o Wagner vem falando sobre essa questão do acompanhamento das obras. Então, e dos investimentos. Então, graças a Deus, nós conseguimos ser eleito, conseguimos uma cadeira dentro da Assembleia Legislativa.
E esse trabalho sindical, que já vinha sendo feito via Fórum Sindical há bastante tempo, não é só de cobrar o que é direito do trabalhador do serviço público, não. O Fórum Sindical, as lideranças classistas, elas vêm brigando há muito tempo. O movimento sindical ele não vem trabalhando apenas a questão salarial e condições de trabalho do servidor público, não. Ele vinha cobrando aquilo que a sociedade precisa, que é transparência do gasto público. E eu, muito feliz, professora, com essa questão da criação do observatório, porque eu já tinha me colocado à disposição como sindicalista e agora, dentro da Assembleia Legislativa, nós vamos poder fazer isso também, né? Então, estou aqui, infelizmente, cheguei atrasado, que estava atendendo uma servidora nossa que está com problema, vai para a Colnisa, bem aqui, né, vai ser transferida lá, e faz hora que estou dentro do carro ali conversando com ela, orientando como vai fazer. Vou ter que sair, que eu tenho que voltar para a Assembleia Legislativa. Como vocês sabem, está em discussão aquela questão da vaga no Tribunal de Contas. E duas coisas que eu estou, aliás, 3 coisas que eu estou analisando para dar o meu voto. E também para compor as articulações. Em mim, o cara tem que analisar todo o contexto. O que adianta eu voto em um, Wagner vota no outro, e outro. Eu tenho que analisar quem vai para lá, dependendo da característica da pessoa. Também não podemos votar em um que vai chegar lá e vai fazer uma bandalheira lá dentro. É alguém que minimamente vai trabalhar bem pela sociedade. Mas analisar também quem vai compor a vaga dele lá dentro da Assembleia. Porque já pensou, você tira um ruim, coloca outro pior lá na Assembleia. Nós precisamos hoje limpar a imagem do parlamento estadual aqui em Mato Grosso. E eu fui um dos que ataquei também pelo trabalho de serviço que fizeram na política aqui no passado. Então, eu tenho a obrigação de trabalhar diferente, porque eu fiz esse discurso na época da campanha, e eu tenho a obrigação também de articular de modo que aquela casa receba pessoas bem intencionadas e queiram trabalhar verdadeiramente para a população. Então, nós estamos acompanhando para e passo essas articulações, essas reuniões, para a gente conseguir contribuir também com o Observatório Social, com os organismos de fiscalização, de controle, para evitar o que aconteceu no passado aqui. Então, parabéns a todos vocês que tiraram um tempinho para estar aqui. Muito obrigado por aqueles que se dedicam, né, e que estão ajudando, não só o movimento sindical, mas toda a sociedade. Obrigado. João, a gente que agradece, e aqui eu lanço uma sugestão, e quero agradecer também a Audicom, Associação dos Auditores de Controle Interno das Prefeituras e Câmaras Municipais, que inclusive formalizou o convite, professor, e eles têm uma iniciativa, João, que é a criação do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social lá em Rondonópolis. E eu queria fazer a sugestão para que você encaminhasse um projeto de lei, isso já tem todo o prospecto montado, para criar o Conselho Estadual de Transparência e Controle Social, que seria um mecanismo a mais para a gente solicitar informações, seriam prerrogativas de controle social também. Lança esse projeto lá, acho que engrandece muito o teu mandato. Muito obrigado, gente. Desculpa, professor, humildemente peço desculpa mais uma vez pela interrupção, perdão. Como eu estava dizendo, profissionalmente, eu sou auditor interno do Poder Executivo, servidor público. Atuei 3 anos como contador, aí quando estava terminando o estágio, aí passei para o concurso de auditor interno. Sou fazendário também, trabalho e agradeço muito a entidade, a Audicom, que nos patrocinou até, nos ajudou para vir para cá, que é a entidade similar à nossa. Eu, como auditor interno, que cuido basicamente da despesa pública, e como servidor público, eu tenho vergonha do serviço público, né, da alta carga tributária e da péssima qualidade do serviço público entregue à população. Então, diante disso, incomodado por essa situação, eu, como cidadão, eu queria fazer algo
para mudar essa realidade. Começar por onde? O que fazer? E foi então que eu conheci Elda, conheci o Cir Carvalho numa palestra na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e foi ali, foi amor à primeira vista. Eu conheci o Observatório Social, e imediatamente procurei as entidades da sociedade civil do município de São José, para saber se já havia alguma articulação para criar o Observatório Social. E, para minha surpresa, eles já estavam se reunindo há 2 anos. Há 2 anos eles já estavam fazendo reuniões, e aí, aí eu cheguei para eles, tá, mas e por que esse observatório não sai do papel? Ah, é que não tem nenhum doido para tocar. E daí, então acharam doido aqui para tocar. Eu fazia, no estado, eu só trabalho à tarde, do meio-dia às 7. Hoje eu estou pedindo dispensa, compensando um dia, eu fui mesário, então compensei um dia, porque quem atira pedra não pode ter telhado de vidro. Então, diante disso, nós criamos o Observatório Social, e lá começamos uma jornada muito árdua e difícil, porque eu, como auditor público, como contador, achei que ia ser uma maravilha, que ia ser muito fácil. Nos primeiros 2 anos, eu e a estagiária, a gente ficava olhando um para o outro, pedindo o que nós vamos fazer da vida, que não tinha documento, que não tinha informação, mas graças a Deus que veio a lei de acesso à informação. Então me apresentei, vamos adiante, porque a imprensa disse que eu não sou muito prolixo, falo demais, não sou objetivo. Então vamos adiante. São José, Santa Catarina, fica na Grande Florianópolis, em termos de população, é o 6º município, 640 milhões é o nosso orçamento. Eu acredito que aqui o Mato Grosso, quantos bilhões é o orçamento do estado? Alguém sabe? 32 bilhões o orçamento. O que um cara que fiscaliza um orçamento de 640 milhões vem palestrar para criar um observatório social de um estado que arrecada e gasta 32 bilhões de reais? Meus amigos, se você consegue fiscalizar uma licitação de 50, de 100 mil reais, você consegue fiscalizar uma de 10 milhões de reais. Se você não aprender a fiscalizar uma licitação pequena, você nunca vai fiscalizar uma licitação grande. Então, lá em São José, eu digo para a nossa equipe que nós temos mais de 50 voluntários, especializados em todas as áreas, de todos os segmentos da sociedade, aposentados, estudantes, professores, servidores públicos, muitos servidores públicos. E aí eu queria fazer um registro, que eu faz 2 anos, eu já falei com a Elda, está aí o esposo da Elda, né? Obrigado, querido, por nos prestigiar. Eu fiz há 2 anos, eu defendo junto ao sindicato, o meu sindicato, Sind Auditoria, e ao Sindifisco, o sindicato dos auditores fiscais do ICMS, que os servidores públicos, através de suas entidades, criassem o Observatório Social para fiscalizar o Estado. Eu defendo isso há 2 anos, e foi muito bom receber a informação da Elda que os servidores públicos, através das suas entidades, movimentos, sindicato, fóruns, associações, estavam interessados em criar o Observatório Social aqui no estado do Mato Grosso. Vocês estão de parabéns, uma iniciativa inédita, espetacular, e eu gostaria que isso fosse escrito, inclusive, porque eu particularmente, eu queria mandar para todo o país, para todos os servidores públicos e sindicatos, divulgar o máximo possível, para que isso sirva de paradigma e exemplo para a gente poder evoluir, né? Não há ninguém mais qualificado para fiscalizar, para ajudar, pelo menos não diretamente, porque o servidor público tem uma restrição de participar, né, no meu entender, né? Eu fiscalizo o município, mas para mim seria difícil integrar a diretoria para fiscalizar o Estado. Para mim seria difícil nessas circunstâncias, tá? Mas assim, parabéns a vocês. Então, foi mais ou menos esse slide. Desculpa pela qualidade, eu não sou profissional. Lá no observatório a gente faz o que a gente pode, tá? Então nós não temos nenhum especialista em slide lá. Então o slide é meio simples, mas foi mais ou menos isso que me fez, como eu falei, me apaixonar pelo Observatório Social. O voluntariado à disposição das pessoas,
somado com recurso financeiro. Sem dinheiro, não existe observatório, né? E para o município, lá nós sobrevivemos com R$6.000. Se eu tivesse lá em São José R$20.000 para o observatório, seria possível, senhores e senhoras, trazer a corrupção e a ineficiência pública no nosso município a patamares próximos de primeiro mundo. Se eu tivesse R$20.000 e eu pudesse contratar 1 ou 2 advogados especialistas em direito administrativo e constitucional, porque eu denunciaria tudo que tinha para denunciar lá. Eu tenho uma fila lá de mais de 50 assuntos que eu precisaria denunciar e não tenho recursos humanos e financeiros para fazê-lo. Então, o Observatório Social, fiscalizando a Prefeitura e o município de São José, possibilita uma economia, uma sobra de recursos, obviamente, que é reinvestido, de milhões de reais. Obviamente, a proporção para o orçamento do município e para o Estado é muito grande, mas é milhões proporcionalmente, em termos percentual, é muita coisa que nós estamos conseguindo. Será que isso é possível mesmo? Esse aí é a sobra de recursos do Poder Legislativo de São José, Santa Catarina. Como eu contei para vocês, o observatório foi criado em 2011, 2012 foi um ano de diagnóstico, de aprendizado, e nós começamos a atuar mesmo a partir de 2013. Se nós retroagirmos 5 anos aqui, a nossa Câmara de São José, ela tem direito a 6% de tudo que se arrecada de tributos do município. 6% vai tudo para o Legislativo. Se nós retroagirmos 5 anos, dos 6% que o Legislativo recebe, não sobrava nada. Para não dizer, para ser correto, mais preciso, sobrou em 5 anos, sobrou R$300.000. Em 2013, quando o observatório começou a atuar, no primeiro ano, nós só cobramos uma coisa: transparência do Poder Legislativo, do presidente da Câmara. Sobrou R$4,2 milhões. Aí eu pergunto para os senhores, para as senhoras, para onde é que ia esse dinheiro antes? Para onde é que ia o dinheiro? Com certeza para o ralo da corrupção e da ineficiência. Em 2014, nós evoluímos e começamos a fiscalizar contratos. E descobrimos que a Câmara Municipal contratava servidor para prestar um serviço, o servidor não fazia, não se qualificava, aí contratava um comissionado para fazer o serviço do servidor, que também não fazia o seu serviço, e por fim se contratavam várias assessorias, consultorias, para prestar o serviço que ninguém fazia. E o nosso Tribunal de Contas tem posso dizer, jurisprudência, né, administrativa, diz que assessoria para atividade meio é proibido e ilegal. Só aí nós derrubamos 6 contratos da Câmara, a MUNU, fizemos uma comunicação para o presidente da Câmara, caiu 6 contratos. Depois, no terceiro ano, começamos a cobrar terceirizados e servidores comissionados, e hoje está sobrando o valor de 2018, se não me engano, é R$14 milhões. Hoje, na Câmara Municipal de São José, está sobrando 50% do orçamento. Tem um orçamento de 20 e poucos milhões, está sobrando praticamente 50% do valor. Como é que a gente fez isso? Muito desse trabalho foi feito na base da tentativa e erro. Por que tentativa e erro? Senhores, ninguém sabe fazer controle social no Brasil. Eu, como auditor interno, achei que ia ser muito fácil. Cheguei lá, olha, foi penoso. Então, nós, na base da tentativa e erro, né, nós fomos desenvolvendo uma metodologia que deu esses resultados, só no Poder Legislativo. Poder Executivo, só numa licitação, nós suspendemos uma de R$128 milhões. Vou mostrar para os senhores depois. Tá. Como está o som? Está tudo certo? Alguma dúvida por enquanto? Alguma pergunta? Só para a gente saber se estou falando legal, está tranquilo, ninguém está dormindo? Alguém está dormindo aí? Oi. Meus amigos, então assim, ó, qual que é a ideia da apresentação? Eu tenho 200 slides, 200. Agora eu não sei o que vocês querem ouvir e tal.
O que eu preparei para vocês? Em vez de falar primeiro da metodologia, eu sempre em minhas palestras, eu falei primeiro da metodologia. Obrigado. Pô, ficou bom esse negócio aí. Senão eu já falo. Pessoal, assim, eu sou meio surdo, então se eu estiver falando muito alto e tal, para mim não precisava nem microfone, eu falo alto mesmo. Eu sou empolgado. Maravilha. Estou muito feliz aí, pessoal. Muito feliz. Realmente um exercício de cidadania. Eu estou nesse projeto porque Deus me chamou para esse projeto. Não foi uma vez só que eu pedi para desistir. Várias vezes já. Várias vezes. Mas quando você tem uma missão, você vai em frente. Deus, graças a Deus, Deus tem me dado direção. E estamos aí porque eu acho que a gente tem potencial. Não espera que seja muita gente. Quem vai fazer a diferença é meia dúzia comprometida. Essas pessoas vão fazer a diferença. Há 7 anos atrás, nós começamos, eu ia para a sala do observatório, fiquei 1 ano sozinho. Tinha uma mesa, um computador, e o computador queimou, eu ia para a sala chorar. Pedi a Deus para me ajudar, para a gente conseguir fazer alguma coisa. E hoje nós estamos aqui. Primeiro convite para fora do estado para palestrar. Lá em Santa Catarina já palestrei várias vezes. Então, vou mostrar para vocês, primeiro, algumas tentativas e erros de como nós fiscalizamos a Câmara para chegar nesses valores aí. Depois disso, eu vou mostrar para vocês a metodologia de como se fiscalizar. E dentro dessa metodologia, nós criamos lá em São José 6 programas. Cada programa, esses 6 programas, eles envolvem 100% da gestão pública, pelo menos é a nossa percepção, de envolver 100% da gestão pública, e dentro de cada programa, nós vamos mostrar as ações e os resultados. As ações e os resultados concretos que a gente fez, tá? Vamos conversando então. Então, nós começamos lá. Qual que é o pressuposto do controle social? Se nós conseguirmos esse pressuposto, que é o requisito essencial, sem ele não existe fiscalização, e eu ouso dizer, não é só fiscalização por parte da sociedade, é fiscalização pelo Ministério Público. Acho que o colega do Ministério Público não. Não existe fiscalização por parte do Ministério Público, por parte do Tribunal de Justiça, se não existir transparência. Sem transparência não existe fiscalização. Então, nós começamos a fiscalizar a transparência lá no município. A primeira experiência nossa foi criar um placar da transparência. Nós queríamos estimular uma concorrência para ver quem melhorava. A nossa Câmara e a nossa Prefeitura tinha 0 de transparência. Nada. Nós não conseguíamos atuar porque não tinha transparência. Então, a gente queria estimular uma concorrência entre os dois e criamos um placar aí com alguns requisitos, como, por exemplo, o primeiro aqui, que não é nem transparência, é publicidade. Primeira coisa que a gente fez lá no município foi assim: onde são publicados os atos oficiais do município? E, para nossa surpresa, doutor, o município não tinha órgão de divulgação oficial há 2 anos. Existia um mural, era publicado no mural. O mural veio uma lei dizendo que teria que ser um diário oficial. O prefeito entrou com uma DIN, a lei foi mantida e não foi implantado o diário oficial. 2 anos sem usar todas as leis aprovadas, todos os atos do município são ilegais, as leis são inconstitucionais porque não tinha diário oficial. Foi a primeira conquista nossa, foi a implantação do diário oficial. Cobramos o diário e o diário surgiu. Até hoje nós temos diário oficial. Para a gente conseguir as leis pretéritas, praticamente impossível. Leis, decretos, atos, era uma verdadeira caixa preta. Não tinha nada no município, né? E assim por diante. Disponibilização de editais, publicação do nome do salário dos servidores, execução orçamentária, não tinha nada. E aí nós conseguimos evoluir. Então, primeira coisa aqui, cobrança do diário oficial. Nós chegamos à metodologia do observatório, em regra, é o seguinte: tu detecta o problema, e aí, como nós não somos donos da verdade, nós vamos e sentamos diante do gestor público, do prefeito e do presidente da Câmara, apresentamos um documento formal para ele e diz: olha, amigo, o senhor tem 30 dias para nos posicionar, o
sobre esse assunto, ou seja, implantar a transparência. Como o senhor não vai conseguir implantar a transparência de 30 dias, e nós somos bonzinhos, o senhor vai poder nos apresentar um plano de ação para, pelo menos em 6 meses, melhorar a transparência. Como o gestor público ficou de braço cruzado, o observatório denunciou no Ministério Público e no Tribunal de Contas. Evoluímos um pouco na transparência, depois da denúncia, só o fato de denunciar já evoluímos 5%. Aí depois, quando o Ministério Público arquivou, o Ministério Público simplesmente arquivou a nossa denúncia, o Tribunal de Contas, depois de 4 anos, ele julgou a denúncia, e aí nós conseguimos evoluir para 15% de transparência. E agora ele está na fase final de reanálise, provavelmente vai ser arquivado o processo, provavelmente. E nós estamos lá com 20% de transparência, na minha percepção. Tem que aumentar a transparência. E protocolo de requerimento com base na Lei de Acesso à Informação. Então, nós começamos a avaliar a evolução do placar da transparência e conseguimos, né, várias divulgações. Pelo Ministério Público, então, foi feita a denúncia. Do Executivo nós denunciamos em 2014 e do Legislativo em 2015. Senhores, então, nesses 7 anos, e como a gente não obteve o êxito que nós queríamos no Ministério Público e no Tribunal de Contas, o Observatório, em 2017, nós fizemos uma assembleia e alteramos o nosso estatuto. Os associados deram legitimidade ao Observatório para entrar com ações judiciais. Nós, simplesmente, lá em Santa Catarina, desanimamos do Ministério Público, né, principalmente da nossa promotoria. Lá tem vários promotores que são espetaculares, mas a nossa promotora de São José, Santa Catarina, infelizmente, com devido respeito pelo cargo que tem, mas infelizmente não nos ajuda. E o Tribunal de Contas demora muito. Então nós demos legitimidade ao observatório e estamos começando a entrar com ações judiciais. Depois vou falar sobre as ações judiciais, e o judiciário para nós é a nossa última esperança. Então, oi. Então, meus amigos, mas assim, aí isso é um bom ponto, né? É um ponto importante. Como nós estamos aqui para criar observatório social, lá em São José nós fiscalizamos Poder Executivo e Poder Legislativo. E eu acho, particularmente, que nós precisamos criar um observatório, e lá em Santa Catarina nós estamos trabalhando isso. Foi criado um Observatório Social de Santa Catarina, mas eu particularmente estou defendendo, e ontem defendi ainda, a criação do Observatório Social para fiscalizar o Legislativo e o TCE, e um outro observatório para fiscalizar o Poder Judiciário e o Ministério Público. Nós precisamos fiscalizá-los e precisamos exigir transparência. A sociedade, graças a Deus, a sociedade está acordando. Nós conseguimos mudar, né, fazer uma grande revolução nos poderes executivos pelo país todo. Conseguimos renovar parte do Poder Legislativo, mas nós temos que avançar. Nós temos que chegar no Poder Judiciário, temos que chegar no Ministério Público, temos que chegar no Tribunal de Contas, e hoje aí estava se falando sobre escolha de conselheiro. Precisamos mudar. E eu vou ser sincero, a mudança não vai acontecer de dentro, vai acontecer de fora para dentro. De fora para dentro. Eu vou ser sincero, eu como servidor, eu conheço muitas irregularidades, muita coisa errada, não consigo fazer nada. Estou de braço cruzado, hierarquia, regra e tal. Se eu abrir a boca, estou ferrado. Mas eu como cidadão, e aí fiscalizando o município, eu consigo. Né? Hoje graças a Deus, eu estou desenvolvendo uma atividade espetacular, mas muitas vezes eu ia para o meu trabalho, a minha motivação era observatório, eu ia para o Estado e ficava desanimado da vida. Né? Minha motivação era observatório, porque no observatório eu conseguia desenvolver o trabalho da forma que eu queria. Mas hoje, graças a Deus, com a mudança de governo, lá em Santa Catarina, a gente está conseguindo levar para o Estado muitas experiências do Observatório Social. Né? Inclusive, nós criamos lá no Observatório a escola do SSJ, porque nós precisamos aprender. Nós chegamos lá num limite de conhecimento, eu cheguei no limite de conhecimento e disse, olha, Jaime, se tu não aprender, você não vai conseguir avançar no Observatório Social. Então, cada 15 dias nós temos uma palestra, a escola foi fundada quarta-feira, agora, dia 13, com uma palestra do Dr. Azor, que é do Tribunal de Contas do Estado, espetacular, com a nossa salinha,
60 metros quadrados com 40 pessoas. Então, nós estamos lá para aprender. E aí, para minha surpresa, para minha alegria, né, vai ser fundada a Controladoria Geral do Estado, a ouvidoria, e as 5 servidores, a ouvidora geral do Estado estava lá no observatório aprendendo conosco. E nessa quarta, estava um vereador, estava 3, 4 assessores de vereadores, 4, 5 membros da comissão de licitação da prefeitura, que lá em São José, a prefeitura, assim, parece que o observatório era inimigo do governo, e não é. Quanto melhor o governo, quanto mais o prefeito for premiado, quanto mais os vereadores forem premiados, nós estamos atingindo o nosso objetivo, né? E o nosso sonho é um dia fechar o observatório, porque se os vereadores cumprissem o seu papel, não precisava ter observatório, né? Só que infelizmente eles não fazem. Nós fizemos o papel dos vereadores. Então nós chegamos à conclusão que nós temos que ensiná-los. Então lá no observatório a gente disse voluntários, pessoal, ninguém critica ninguém, porque a gente quer os vereadores todos aqui dentro, a gente quer os servidores públicos do município aqui dentro, e nós estamos aprendendo então a trabalhar. Então, falando de aprendendo, então, nós protocolamos esta semana, foi essa semana? Sim. Segunda-feira, nós fizemos um documento, com mais, eu acho que de 20, 30 páginas, um para o Poder Legislativo e um para o Poder Executivo, chamado Notificação Extrajudicial. Vou passar depois para vocês conhecerem. Nessa notificação extrajudicial, nós cobramos do prefeito e do presidente da Câmara transparência e um negócio que é extraordinário e que vai revolucionar tudo, que é dados abertos. Então, em 7 anos de trabalho, nós colecionamos muito conhecimento que vocês vão receber. É óbvio que é município, tem que mudar o que precisa ser mudado para o Estado, né? Vocês vão receber um documento de 7 anos de experiência do Observatório Social. Então, nós protocolamos, demos 30 dias para o gestor público se manifestar, e como ele não vai conseguir implementar, nós estamos dando, né, uma colher de chá para ele, e disse, amigo, plano de ação aqui, se você não conseguir implementar isso em 30 dias, que não vai conseguir, a gente sabe que tem coisa que vai levar 1 ano, plano de ação, faz um plano de ação. E depois do plano de ação, a gente deu mastigadinho para ele, um relatório de monitoramento trimestral. Nós queremos do gestor público que ele nos apresente. Vai fazer? O presidente da Câmara, eu acho que sim. A prefeita municipal, acho que não. Vai dar 30 dias, o que o observatório vai fazer? Nós vamos protocolar uma ação civil pública. Para mim, na minha percepção, inédita por causa do conteúdo que tem aqui. Senhores, eu acredito que se a gente conseguir essa transparência que a gente está pedindo aí, 30% dos problemas de corrupção, eu estou subestimando, mas eu acho que é até mais, eu acho que é 50% dos problemas da corrupção vai ser combatido. 50%. Só a transparência é uma verdadeira revolução. Eu não quero antecipar o que eu vou falar depois. Então, posso passar aí para vocês darem uma olhada no documento. Todo o conhecimento do observatório nós distribuímos de graça, de graça. Nós queremos que a sociedade, as entidades, criem suas entidades para fiscalizar os seus movimentos e tal, e nós queremos repassar esse conhecimento. Na minha percepção, conhecimento não é conhecimento se não é repassado e compartilhado, tá? E de graça. Então, nós vamos avançar. Como então se começa a fiscalizar? Eu quero fiscalizar, estou empolgado e tal, quero começar. A nossa recomendação, eu vou falar muito de município, mas vocês interpretam como Estado, né, no nosso contexto, tá? A nossa recomendação é sempre o seguinte: começa pelo pequeno, começa pela Câmara. A Câmara é um ovo e o Poder Executivo é um monstro. Então, aqui, começa por uma secretaria. Vou fiscalizar a Secretaria de Assistência Social, não sei se tem essa secretaria aí, que é provavelmente a secretaria menor e tal. Porque se você aprender a fiscalizar numa secretaria pequena, você vai conseguir fiscalizar a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde, da Segurança Pública, que é um monstro, tá? Então, e por onde que isso começa? Pela transparência. Então, vamos, sem dados e sem informações, ninguém consegue fiscalizar. Então, a nossa recomendação é ir para o portal da transparência, vai para o portal da transparência. No portal da transparência você tem um monte de informação, não adianta, tem que trabalhar essa informação. Eu digo assim, no portal da transparência tem dados, você tem que transformar em informações, né? Analisar, transformar isso
trabalhar esses dados. Em regra, tem a possibilidade, se não tiver, o portal não atende, né? A possibilidade de você fazer download integral da base, tá? Então, aqui você pode baixar em CSV, e aí você vai ter um tabelão com todos os dados. No caso aqui, a gente baixou os dados de 1º de janeiro de 2018 a 31/12/2018. Pegamos o ano anterior, o ano fechado, a gente baixou os dados em Excel. Tá, mas por onde que eu começo? Eu vou começar fiscalizando esse credor aqui, o credor, fornecedores, tá? O credor Adaros Informática, R$ 3.480. Vou fiscalizar esse contrato? Não é bem assim. Não adianta fiscalizar o Tostão enquanto eles roubam 1 milhão. Então, você tem que usar uma técnica chamada curva ABC. Vamos organizar esses dados, aqui está tudo bagunçado. Em regra, tu pega pelo liquidado, a despesa liquidada, a despesa reconhecida, e aqui, então, nós organizamos os dados. Fizemos uma curva ABC. Então, nós temos aqui 15 credores, o nome do credor, o valor liquidado e o percentual de participação. Isso é importante. Então, nessa Câmara Municipal de Florianópolis, eu não trouxe São José porque eu não tinha pronto, então peguei de Florianópolis. Eu fiz uma palestra lá na Escola do Legislativo de Florianópolis no final do ano. 61% do valor dispendido pela Câmara, gasto pela Câmara, é com folha de pagamento. 12%, provavelmente, esse Câmara de Vereadores também deve ser folha de pagamento ou alguma coisa. Fundo Previdenciário, 7%. Ou seja, só com folha de pagamento, previdência dos servidores, se gasta quase 80% da despesa da Câmara Municipal. Então, é relevante fiscalizar isso? É muito relevante fiscalizar isso, tá? Mas a gente começa, porque como questão de servidores é muito complicado, né, a gente recomenda sempre começar por contratos. Então nós temos aqui um contrato, Green Card e Refeições. Também é servidor, vale alimentação. Instituto INSS, também é servidor. Desculpa, acabei esquecendo. 90% da despesa com o servidor. E aí tem uma regra na Constituição que parece que não pode gastar mais do que 70% com folha, tá? Então, ou seja, tem que fiscalizar isso aí. O município pode gastar, a Câmara pode gastar 90% com o servidor? Quem sabe já é um assunto para você mergulhar. Então, aí nós já entramos num aspecto interessante. Cada assunto que você você não pode ensaiar, não vou. A Câmara de Florianópolis está gastando além do valor, porque o Jaime falou e tal. Amigo, não é assim. Não é assim. Se você sair acusando, logo você vai receber um processo na cabeça. Então, a primeira coisa, você tem que sentar e estudar. Cada assunto é um verdadeiro mundo. Você tem que estudar o assunto e se aprofundar no assunto, né? Servidores, por exemplo, meu Deus, aí tem cargo vago, cargo preenchido, aí tem servidor efetivo, servidor comissionado, aí tem função gratificada, aí tem hora extra. Tem que estudar, você tem que entender. Senão você vai fazer uma denúncia e vai fazer uma denúncia, em vez de ser denúncia, é um denuncismo, sem fundamento, sem consistência. Então, o primeiro contrato que nós temos aqui, é Orbank, administradora de serviços, R$ 1.325.000, 3% do contrato. Então, por exemplo, só para concluir, se você fiscalizar 15 credores, você vai estar... Na verdade, aqui, deixa eu ver. Se você fiscalizar 15 credores, você vai estar fiscalizando 97% da despesa da Câmara. Ali, nós temos mais 163 credores, que têm um valor de R$ 1.351.000, 2,7%. Adianta a gente ficar perdendo tempo com esses credores pequenininhos? Não adianta. Vamos fiscalizar o que é grande, o que é relevante, tá? O que é essa Orbank aqui, Isso aí é terceirizado. Então, a gente precisa solicitar informações, porque isso não é transparência. Você só tem um número ali. O que são esses terceirizados? Quais são os postos de trabalho? Qual que é o custo de cada posto? Qual o empregado terceirizado que ocupa o posto?
Né? Qual o CPF desse empregado? Será que não é um fantasma, não é um posto que está se pagando a empresa e o empregado não está trabalhando? É um mundo que precisa ser investigado. GBC Produções e Locações. O que é esse 655 mil? É o que o nosso colega Tiago faz lá. É a transmissão da sessão. É a TV Câmara de Florianópolis. Depois nós vamos comparar a TV Câmara de Florianópolis com a TV Câmara de São José. Tá? Centrais Elétricas em Santa Catarina. Energia elétrica. Tem que verificar na energia elétrica, na conta de energia elétrica, para ver se não tem a conta do particular. Lá em São José, lá na prefeitura, nós fizemos um cruzamento entre conta de água, na prefeitura, foi um dos primeiros trabalhos nossos, inclusive nós fizemos uma parceria com o município, um termo de cooperação que foi criticadíssimo pela sociedade, que a gente estava se vendendo para a prefeitura, para a gente ter acesso a documentos. Nós tínhamos que nos humilhar, porque não existia lei de acesso à informação. Então o município deu para nós as contas de água, de energia elétrica e de telefone. E como nós não tínhamos carro, o município disponibilizou um servidor e um carro para as nossas estagiárias visitarem todos os imóveis da prefeitura. E aí nós começamos a cruzar. Se tem uma conta de energia elétrica, então tem que ter uma conta de água. E se tem uma conta de água, provavelmente tem um telefone. Então a gente começou a cruzar. E aí tinha uma pilha de contas. Aí quando chegou no final, a gente separou tudo. Aí sobrou um monte de conta de água, um monte de conta de energia elétrica e um monte de conta de telefone. Aí eu pago. Então agora nós vamos fazer o seguinte, ó. E é uma técnica de auditoria. Chama-se técnica de cruzamento. Você não pode decidir uma coisa sem cruzar dados e informações. Você nunca pode usar uma única fonte. Então a gente foi fazer uma técnica de auditoria que é visita em loco. A gente foi visitar os imóveis. Aí a estagiária chegou, o motorista da prefeitura nos levou, a estagiária, disse que a estagiária contando, chegamos numa casa de um particular, bateram palma. Olha, Joãozinho, aqui é uma repartição pública? Não, não é repartição pública. Tá, mas aqui a prefeitura tem uma conta de água e de luz aí que está sendo paga pela prefeitura e diz que é nesse imóvel. O homem pegou pedras e disse que queria tirar pedras nas estagiárias do observatório. Ou seja, aí nós fomos investigar. Há 10 anos atrás, o município tinha alugado aquela casa para temporariamente usar como creche. E aí, 10 anos, o município pagava a conta de luz e de água do indivíduo. E isso não era um caso só, dezenas, centenas de casos. Né? Ou seja, verdadeira ineficiência. Havia corrupção? Sim, mas é ineficiência pública. Né? Eu já vi, né, uma secretaria nossa lá de Santa Catarina, uma pilha assim de faturas. Aí, nós orientando de como deveria ser feita a certificação, a liquidação, a conferência. Quando você recebe uma conta de telefone, o que tu faz? Tu confere se é o teu número, os serviços ali lançados, tu confere tudo. Então, tinha uma pilha assim de fatura. Aí, o gerente, né, lá, o que ele fez? Para debochar de mim, ele colocou carimbo na primeira folha, virou de costas e assinou assim. E mandou pagar. A conta era, se não me engano, 600 mil reais de telefone dessa secretaria. Depois nós fizemos uma auditoria que deu mais de 200 páginas. Sabe quanto tinha serviço quadruplicado ali. 200 mil reais daria para reduzir essa conta. 200 mil reais. Então, esse foi um típico exemplo que eu aprendi no Estado. No Estado eu aprendi a fiscalizar água, energia elétrica e telefone. Todo o trabalho que eu fiz no Estado, eu fiz minutas de decreto e foram transformadas em decreto pelo governador, assinado como decreto na íntegra pelo governador. Eu peguei essa experiência do Estado e trouxe para o Observatório Social de São José. Para resumir, no final do trabalho do observatório, nós conseguimos no município uma economia estimada de 600 mil reais na conta, por ano, na conta de água, energia elétrica e telefone. Nós conseguimos esse valor. Tinha por um único prédio, o município pagava a conta há 5 meses, o município tinha vendido o prédio, pagava a conta de energia elétrica de 10 mil reais por mês, só que ele já tinha vendido o prédio e continuava pagando a conta de energia elétrica. Um verdadeiro ralo de dinheiro público. Então é o seguinte, aqui aparece energia elétrica, só que é o seguinte, o que é esses 282 mil? O que é? Qual é a conta? E aí, né,
a energia elétrica é um mundo, aí você tem, quando é alta tensão, aí você tem demanda. A demanda está bem contratada. O que é demanda? Tem que estudar, tem que mergulhar no assunto. Então, assim, fiscalizar é fácil? Mas tem que ter muita dedicação e estudo. Cada assunto é um tema, cada assunto é uma profundidade que você precisa dominar para poder. E aí, o conhecimento conjugado de todos é importante. Porque o Jaime não entende nada, por exemplo, de merenda escolar. Mas o senhor, como é que é seu nome? Otávio. O Otávio é especialista em merenda escolar. Então, vou chamar o Otávio para me ajudar, porque ele entende do assunto e ele vai fazer essa investigação. Lá em São José, a gente chama o profissional de gráfica. Ô, Joãozinho, tem uma licitação, o município quer fazer uma licitação para contratar material gráfico. Joãozinho, vem aqui e analisa o edital para nós. Já vi, está errado. Manutenção de veículo. A gente chama a empresa especializada em manutenção de veículo, o nosso conselheiro do observatório, há 7 anos ele é conselheiro, exato, isso está errado, essa licitação está dirigida para o fulano de tal. Está carimbado, a gente sabe tudo. Aí o que falta? Só que não adianta, está dirigida a licitação, tem que ter conhecimento jurídico para construir uma peça sólida. Se não tiver sólida, chega lá do Tribunal de Contas, o técnico lá do Tribunal de Contas, lá em Santa Catarina, me desculpa, tá? Lá em Santa Catarina, muitas vezes, não é o conselheiro, tá? Não é o conselheiro, é o técnico. Né? E eu estou na casa aí do Tribunal de Contas, aí o técnico lá com muita preguiça, faltou uma vírgula aí, arquivos. Infelizmente, tá? Tem que ter conhecimento jurídico e muito conhecimento jurídico. Eu já tive muita denúncia, meu Deus, depois vou mostrar para vocês. Tá. E assim por diante. Então tem que investigar cada contrato desse para saber o que é. Então, aqui mais um exemplo de Blumenau, eu dei uma palestra em Blumenau, vai lá, pega os dados, transforma. Isso é a primeira coisa, sem informações você não consegue começar a fiscalizar. Precisa... Não. Vamos lá. Então tá, a partir do momento que você detectou, poxa, eu acho que pode ter alguma coisa errada na conta de energia elétrica. O que eu faço? Saio anunciando aos 4 ventos? Não. Preciso cruzar, preciso de mais prova. Eu quero fazer meu sonho é fazer uma capacitação sobre prova. Né? Eu sou acadêmico de direito, tá? Então, assim, mas eu quero fazer eles têm que me ensinar como coletar prova, porque é um problema. Tribunal de Contas e Ministério Público não tem prova, arquivos. Não tem prova, arquivos. Tá? Então, a gente usa requerimentos e nós somos... tem semanas lá no observatório que a gente protocolava de 10 a 15 requerimentos na prefeitura toda semana. Por que tinha que protocolar requerimento muitas vezes? Porque não tinha transparência, então você tem que ficar pedindo. Aí a prefeitura ia para o jornal e dizia o seguinte, o observatório social só enche o saco, eu tenho que disponibilizar 5 servidores só para atender os requerimentos do observatório. E aí o observatório ficava desmoralizado. Né? 5 servidores. Aí eu dizia o seguinte, então, mas anuncia quanto de economia nós estamos gerando. Quanto? Se tiver 20 servidores para atender o observatório, maravilha. Porque o tanto de valor que a gente agrega ao município. Então, meus amigos, vou repassar para vocês modelos de requerimentos que a gente fez, podem circular, por favor. Modelos de requerimentos que a gente faz para usar na Lei de Acesso à Informação. Tá, então eu falei para vocês que nós precisamos mergulhar no assunto. Então, a gente, lá na Câmara, a gente vai dizer, tinha uma suspeita de irregularidade na TV Câmara de São José. O valor só crescia. Então, vamos usar o requerimento para pedir cópia de quê? Cópia do contrato, cópia da proposta da empresa vencedora, cópia da nota fiscal, né? Cópia de informações. Então, a partir do portal da transparência, nós conseguimos identificar que a TV Câmara de São José partiu de pouco mais de 450 mil para 1.600.000, 1.700.000. Houve esse incremento de despesa. Será que é normal aumentar tanto a TV Câmara? E aí, se não bastasse, em 2014, esse é um contrato sucessivo, eles iam renovando todo ano, né? E renovando sem justificativa, né? Sem justificativa, sem de preço, porque não é simplesmente aditivar o contrato, tem que ter justificativa que esse preço, ele é um preço atrativo para o governo, ele é atrativo no mercado. Em 2014, lançaram um edital, e aí eles queriam pagar, sabe quanto? Não 1.700.000, eles queriam pagar 2 milhões para a TV Câmara. O Observatório Social
acompanha, nós temos uma estagiária que olha todo dia o Diário Oficial. Todo dia ela olha o Diário Oficial. E aí nós detectamos, então, o lançamento do edital, e aí nós comparamos a TV Câmara de Florianópolis com a TV Câmara de São José. TV Câmara de Florianópolis, 3 sessões semanais, 3 sessões. TV Câmara de São José, 2. Florianópolis, 6 profissionais. TV São José, 10. Florianópolis, 40 mil mensais. São José, 120 mil mensais. Valor anual 480, valor anual 1.440 no dia da análise. Ou seja, uma diferença de 960 mil, quase 1 milhão por ano. E, para nossa surpresa, sabe qual que era a empresa que prestava serviço em cada um dos municípios? A mesma. Obrigado por me ajudar. A mesma empresa. Né? Isso, tem justificativa isso? O observatório, então. E aí tem um absurdo. Porque, veja só, tem que estudar o assunto, tá? Tem que estudar. Então, existia 2 contratos para a TV Câmara. Um contrato para fazer o trabalho que os colegas lá estão fazendo. O Tiago, obrigado, tá? Qualquer coisa. Um contrato era para filmar e outro contrato era para transmitir o sinal. Aí eles, para transmitir o sinal, eles faziam uma inexigibilidade lá, porque diziam que só tinha uma empresa no município, e era um canal fechado, que uma minoria de pessoas tinham acesso a esse canal fechado. Aí eles lançaram, então, lá a contratação, e nós descobrimos, fomos pesquisar, que a Câmara dos Deputados lançou em 2006 a Rede Legislativa, que é um canal particionado, né, que pode, dentro do mesmo canal, funcionam o Senado, a Câmara, a Assembleia Legislativa, e pode funcionar a Câmara local. Sabe quanto que era o custo? Era um investimento inicial, pífio, e o custo 0 de transmissão do sinal, e aberto o canal, aberto. Né? E o município não queria, porque ele queria pagar. Por que ele queria pagar? A gente sabe, né? Então, nós conseguimos, saiu no jornal, tal, houve uma denúncia no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas instaurou uma TCE, e os gestores públicos, então, estão respondendo aqui, ó, 1 milhão, o tribunal está buscando responsabilizar os gestores públicos por causa de sobrepreço, e um microfone lá que você podia comprar, o preço de podia comprar 3 ou 4 por mês lá o microfone, tá? 1.438.000 reais os gestores públicos. Diante disso, os gestores públicos ficaram tão apavorados e descobriram que eles poderiam, aí, um dos vereadores, suspender a TV Câmara, cancelar a TV Câmara, aí um dos vereadores, que é meu amigo lá, começou a transmitir a sessão via live. E aí, como ele começou, de graça, ele mesmo filmava e transmitia. Aí, como ele estava sendo muito prestigiado na cidade, aí a Câmara mesmo, institucionalmente, implantou a transmissão da sessão via live, sem nenhum custo para a sociedade. E toda a população tinha acesso às sessões. Economia de quase 2 milhões de reais por ano. Daí, então, a tomada de contas especial. Aqui o gasto da TV Câmara. Começou a despencar. Publicidade e propaganda. Em 2012, ano eleitoral... Opa! Depois eu vou precisar de uma sacolinha plástica, que eu preciso circular essa sacolinha plástica, que eu vou precisar fazer uma coleta, tá? Eu preciso comprar um colete à prova de balas, tá? Então vocês vão me ajudar. Meus amigos, muito interessante a questão da colega, vários aspectos que você pode analisar. Né? Depois eu vou falar de como construir uma ONG para fiscalizar. O primeiro princípio é o seguinte, dar a impressão de muita gente, não é o Jaime que está fiscalizando, é muita gente que está por trás do Jaime, dando legitimidade para o Jaime, tá? Então, diferente de todas as entidades congêneres, a nossa diretoria não tem 6 pessoas, a nossa diretoria tem mais de 25 pessoas na diretoria, no conselho e conselho fiscal, e cada pessoa dessa é de um segmento da sociedade, Então, quando nós fomos visitar o prefeito, quando foi fundado o observatório, nós fomos visitar o prefeito, que é irmão de um senador da República.
Então nós chegamos lá, só que chegamos 15 minutos antes e ele já nos chamou para a sala. Aí nós chegamos em 3, 4 pessoas, para nós recebermos o alvará. A gente queria conversar com ele, então a gente inventou a desculpa de a gente queria receber o alvará do observatório das mãos dele. Então nós chegamos com 6 pessoas, ele nos recebeu e começou a debochar da nossa cara. Vocês querem me fiscalizar? Vocês acham que tem condições de me fiscalizar? E começou a zombar da nossa cara e tal. Só que era 15 minutos antes do horário, né? Quando deu 7 horas, as pessoas começaram a chegar, né? E pessoas de vários segmentos, deu mais de 20 e poucas pessoas na sala. E quando as pessoas começaram a se apresentar, eu sou da OAB, eu sou do Sindicato dos Engenheiros, eu sou da Associação Comercial, eu sou do Lions Club, eu estou representando a maçonaria, eu estou representando a universidade. Aí ele disse, não, meus amigos, a prefeitura está aberta para vocês me fiscalizarem. Então, assim, isso deu uma impressão, apesar de o Jaime estar sozinho chorando lá no observatório, por trás do Jaime, os vários segmentos da sociedade e a força desses segmentos davam legitimidade e representatividade para o Jaime atuar, e agora toda a equipe nossa atuar. Tá? Graças a Deus, nunca sofri ameaça alguma. Me convidaram várias vezes para tomar cafezinho. Aí quando eu ia, eu disse, vamos tomar cafezinho, tá? Marcamos o cafezinho, só que o Jaime puxava 3, 4, 5 pessoas junto com ele. Essa semana aconteceu isso. Puxava 3, 4, 5 pessoas, aí a gente sentava para tomar cafezinho, o gestor ficava olhando assim, e desconversava, não tinha assunto, ou seja, a pauta era outra. Tá? Então, graças a Deus, né? Mas aí tem um outro aspecto, e a sociedade, e a mídia, o que achava do observatório? Né? A mídia, meu Deus, que coisa linda o observatório. Aqui, ó, propaganda e publicidade. A mídia, coisa linda o observatório. Meu Deus, que maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Aí o observatório começou a denunciar irregularidades na verba publicitária. Depois vou mostrar para vocês. O observatório é do partido A, partido B, partido C, observatório é interesseiro. O Jaime quer ser candidato e quer se promover. Não, de fato, eu quero ser governador, tá? Eu estou aqui porque o meu interesse é ser governador, tá? Então, assim, ó, então a mídia mudou da água para o vinho. A população, no início, mais uma ONG para roubar dinheiro público. Mais uma entidade para mamar nas tetas do Estado, do município. Mais um... Meus amigos, hoje, o Jaime várias vezes teve que dizer, não é bem assim, tal, e tal, e tal. Hoje, se alguém aparecer na fanpage do observatório, criticando o observatório, tem meia dúzia para bater na cabeça dessa pessoa. A população nos defende, pelo menos os que conhecem. Em regra, quem vai bater no observatório é quem, de forma direta ou indireta, muitas vezes comissionados, né, vão lá reclamar do observatório e questionar o observatório. Não sei se respondi sua pergunta, tá? Depois eu vou mostrar aí outros desdobramentos. Não tive ameaça, mas tive perseguição e muita perseguição. Propaganda, então, num ano eleitoral, o presidente da Câmara tinha muito dinheiro em caixa, ele queria gastar tudo o dinheiro, né? Aí ele gastou o que tinha para gastar, só que ele esqueceu da lei eleitoral, que ela limita os gastos de propaganda e publicidade, e também gastar tem que ter prova documental. Um jornalista foi lá e denunciou isso, o observatório também começou a investigar, e hoje os 2 ex-presidentes estão respondendo, um por 369 mil e outro por 168 mil reais. Depois disso, o que aconteceu? A Câmara parou de fazer propaganda e publicidade. Sabe qual que era a propaganda e publicidade que eles faziam? Eles publicavam um balancete mensal que ninguém entendia blufa, mas era a forma que eles tinham de remunerar o jornalista, tá? Então, está aí a decisão do Tribunal de Contas. Que tipo de propaganda e publicidade tinha? Ali, ó. Vídeo de Natal, Ano Novo. O Tribunal desconta. O público não é para fazer vídeo de Natal. Vídeo antidrogas. Quem tem que fazer campanha antidrogas é o Poder Executivo, não é o Poder Legislativo. Folders. Curso de Media Trade. Como um curso, a Câmara pagou um curso de como os vereadores se promoverem, né? Com dinheiro público. Publicidade do balancete, está aqui, ó, acabei de falar. Ó. Projeto Aviva Brasil, propaganda institucional. Essa propaganda institucional, 80 mil reais, não tinha prova de que propaganda era essa. Propaganda, ou seja, não existia propaganda. Tá?
Então, meus amigos, mas tem que mergulhar no assunto, tem que buscar documentos, provas e daí fazer a denúncia. Vamos lá. Assim, depois eu posso deixar a apresentação para vocês, é 200 slides. Isso 200 slides, eu tenho mais de 1000, entendeu? De todas as experiências nossas. Limpeza, conservação e segurança. Então, assim, se a gente não consegue na porta do Ministério Público, colega, não consegue na porta do Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, a gente vai no Ministério Público do Trabalho. Né? Terceirizados envolve relações de empregatícia, vamos lá no Ministério Público do Trabalho. Vamos lá, denunciamos lá que tinha terceirização de atividade fim, tinha muito terceirizado, ou seja, a Câmara teve que reduzir em mais de 50% o contrato de R$1 milhão de terceirizados, que o prédio da Câmara é tão minúsculo que eu não sei como cabe tanto servidor efetivo, comissionado e terceirizado e TV Câmara lá dentro, não sei como. Nós fomos participar do Observatório de São José, ele apresentou uma proposta, à ENCLA no passado, a ENCLA é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção do Ministério da Justiça. Então, nós defendemos a proposta de transparência e dados abertos junto à ENCLA, para a ENCLA trabalhar esse tema em 2019. A proposta foi aprovada e nós vamos ter um representante lá participando da ENCLA, do Observatório, a única sociedade civil com uma proposta aprovada lá. Então, tem um menino da universidade lá do Nordeste, lá, de uma universidade, ele fez pelo Google Maps, ele conseguiu mapear todas as câmaras de determinada região lá, ele conseguiu mapear a área da Câmara em metros quadrados, aí ele fez a proporção de servidores, né, por área da Câmara. É absurdo. Um tinha que trabalhar em cima do outro, tá, para caber dentro da Câmara. Né? Então, assim, e essa tecnologia está disponível. Nós temos múltiplas iniciativas, isso que é legal, múltiplas iniciativas no Brasil todo, e essas iniciativas não são valorizadas, a gente não conhece, e por isso, não são divulgadas. E essa nossa proposta da ENCLA justamente prevê isso. Ela prevê, além de transparência e dados abertos, a criação de uma plataforma onde podem ser congregadas essas iniciativas e compartilhadas. Meu sonho é implantar isso lá em Santa Catarina, só que eu não tenho recursos para fazer isso, tá? Isso é uma iniciativa espetacular. Cargos efetivos e comissionados, outro tema, uma dor de cabeça lá e tal. O STF, a partir de uma ação do nosso Ministério Público, lá do promotor de Blumenau, o STF diz o seguinte: no Legislativo tem que ter proporcionalidade entre servidores efetivos e comissionados. O que é isso? Se tiver 17 servidores efetivos, tem que ter, no máximo, 17 comissionados, que ainda para mim já é muito, tá? Lá em São José, isso dá quanto? 300%, 400% a mais. Denunciamos isso no Ministério Público e no Tribunal de Contas. Deu o quê? Deu água. Nada. Deu nada. Então, o que o Observatório fez? Foi para o cantinho da sala e começou a chorar. Ai, não adianta trabalhar, não adianta... Não, o Observatório não para. Se nós não conseguimos na porta A, na B, nós vamos para C, nós vamos para D, vamos para E, vamos para F. Vamos achar uma forma de regularizar a situação. Nós defendemos, isso é um organograma da Câmara, de uma Câmara. Vocês podem verificar aqui, assessoria jurídica, ligada ao presidente da Câmara. Assessoria de comunicação, ligada ao presidente. Onde é que está a área de fiscalização? Onde é que está a área de consultoria legislativa? Não tem. A despeito de ter um monte de comissionado, não tem as áreas necessárias. Então, a gente criou um modelo ideal de organograma para a Câmara. Está aqui, consultoria, o plenário, os vereadores vão ter, em vez de o vereador, lá nós conseguimos de 5 comissionados por gabinete, nós conseguimos reduzir para 3, né? Uma grande vitória. Só que aí tinha 13 vereadores, eles aumentaram para 19, porque não adiantou. 92% da população de São José era contra o aumento de vereadores, 92%. Adiantou alguma coisa? Nós levamos lá um grupo para a Câmara para protestar, deu 50 pessoas. Se tivesse 30 mil pessoas, não ia adiantar nada. Os parlamentares, os vereadores não estão nem aí para a população, não estão nem aí para a manifestação, infelizmente. Né? Às vezes é importante manifestação, é importante, mas o que nós precisamos? Eu estava conversando com o Antônio Wagner, né? O que nós precisamos? Nós precisamos de uma pitadinha
De quê? Qualificação. O que eu percebi o seguinte, o que o gestor público tem medo, e isso a colega, eu posso colocar, o gestor público tem medo de quem tem conhecimento. Eles não questionam, o gestor público não questiona o Jaime, ele não questiona a nossa equipe lá, porque eles sabem que o observatório tem conhecimento. O que nós precisamos? Nós precisamos de controle social qualificado. Isso o gestor público tem medo, muito, muito medo, de controle social qualificado, de questionamento qualificado. Isso ele tem medo. E é isso que a gente está trabalhando. Hoje, então, o que a gente fez? Nós fizemos o seguinte, já entramos, depois vou mostrar uma ação, uma ADIM contra a lei do Poder Executivo, contra cargos comissionados, depois vou mostrar, e vamos entrar em 2019, um voluntário nosso anônimo, servidor do TJ, servidor do Tribunal de Justiça, fez a ADIM, e agora está fazendo, do Executivo, e agora está fazendo a ADIM do Legislativo. O que nós vamos questionar? 1.001 irregularidades nos cargos comissionados, entre elas, a proporcionalidade dos servidores efetivos e comissionados. O TJ de Santa Catarina vai julgar essa ADIM, essa lei constitucional ou inconstitucional? Não sei. Se não julgar, o que a gente vai fazer? Vamos subir para o STF. Ah, mas e o que vem do STF? Não sei. Temos que mudar o STF, temos que fiscalizar o STF. Temos que criar um observatório social do STF também, tá? Precisamos fiscalizar. Então, estamos evoluindo e dados abertos possibilita 1.001 coisa. Nós começamos a analisar os custos da Câmara por habitante, de 10 municípios, e depois nós conseguimos uma ferramenta, um voluntário, outro voluntário, servidor da CGU, fez esse projeto para nós. Nós conseguimos plotar no mapa o custo de quanto cada cidadão paga para manter a Câmara de Vereadores. Quanto cada vereador custa para a sociedade. Conseguimos montar tudo isso. Infelizmente, não conseguimos atualizar, porque falta recursos humanos. Falta dinheiro para pagar recursos humanos. Então, está aqui, ó. Nós temos o custo da Câmara de Florianópolis, por habitante, cada cidadão de São José paga para manter a Câmara R$ 51,00 em 2010. Em 2015, R$ 51,00 também. Então, manteve o mesmo valor. Mas em Santa Catarina, nós temos uma Câmara de uma cidade grande lá, que é Chapecó. A Câmara custa 31 para cada cidadão. E nós temos uma outra cidade com a mesma população, que a Câmara custa R$ 150,00 por cidadão. Por que tanta divergência? Então, é dado transformado em informação. E a informação cria consciência coletiva. Por quê? Por quê? E o que nós precisamos é transparência e dados para poder fiscalizar. E pessoas como nós, que se dispõem a uma sexta-feira vir aqui, aprender a como fazer. Então, muitas notícias, assessorias e consultorias, já falei para os senhores, Processo legislativo. Pai, eu sou apaixonado por isso, tá? Provavelmente eu vou fazer meu TCC em cima disso, tá? Isso é muito importante para os sindicatos. Muitas vezes tu só sabe de uma lei quando a gente sabe de uma lei, quando ela está publicada, quando a lei foi publicada. Depois, meu amigo, que a lei foi publicada, a despesa desnecessária foi criada, o que se faz? Chora. Aí, para derrubar essa lei, é só com uma DIN ou uma mobilização muito forte, aí, uma mudança da Câmara de Vereadores para fazer isso aí, tá? Então, o que acontecia lá em São José? Lá em São José existia uma caixa preta. Os projetos tramitavam pela Câmara e eles não estavam na transparência. O projeto 6 de 2016, cadê? Tem o projeto 4 e tem o projeto 5 e tem o projeto 7. Cadê o projeto 6? E a gente acompanha isso diariamente, e quando a gente percebe uma situação dessa, pode ter certeza que tem alguma coisa errada no projeto 6. Só que isso era recorrente. Então, nós tínhamos que fazer alguma coisa. Vamos estudar processo legislativo. E aí nós tivemos uma servidora da LESC que se aposentou, veio ser voluntária nossa, e nos deu uma capacitação sobre o processo legislativo, e o Jaime se apaixonou. Estudamos o assunto, fizemos um checklist, fizemos de todas as etapas, uma entidade chamada Politize, que produz muito conteúdo lá de Santa Catarina, conteúdo especializado,
fez um fluxo muito bonito lá, está lá no site para vocês verificarem, e o observatório, em cima disso, não há transparência do processo legislativo. O observatório, então, denunciou no Ministério Público. Falta transparência, não só transparência, a transparência integral do processo legislativo. O processo judicial, meu doutor, ele é público, em regra, processo judicial. O processo administrativo, em regra, ele é público. E o processo legislativo? Por que ele é sigiloso, escondido? E você não tem acesso ao parecer, o parecer que o vereador deu, a mensagem de veto que a prefeita, o prefeito, ou o governador vetou um projeto, né? Lá, para vocês terem uma ideia, meus amigos, nosso observatório criou um projeto de lei para dar transparência ao estoque de medicamento. Uma coisa importantíssima. Lá o cidadão, o senhorzinho lá, ele precisa do medicamento, então ele vai no posto A. Aí ele diz, eu preciso do medicamento tal. Aqui nós não temos. Mas lá no posto B, lá do outro lado da cidade tem. Aí ele vai, gasta o dia todo de ônibus, aí chega no posto B, aí eu disse, eu queria um medicamento. Acabou hoje de manhã. Não tem medicamento. E assim a população fica peregrinando. O observatório criou um projeto de lei para dar transparência ao estoque, e em vez de o observatório não quer mérito, então, e nesse caso não poderia, então nós chamamos a vereadora Joaninha lá e dissemos, vereadora, está aqui um projeto de lei, né, do observatório, não, só o seguinte, a condição é não fala que é do observatório, que se for falar que é do observatório, não vai para frente. A Joaninha apresentou o projeto de lei, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores, passou pela CCJ, o projeto é constitucional, foi para a prefeita que não quer dar transparência, porque em medicamento a gente sabe que pode ter coisa e pode ter coisa muito grande, né? Muita coisa errada, a prefeita vetou projeto inconstitucional. Até hoje nós não sabemos o que está escrito nessa mensagem de veto, não tem transparência. O projeto volta para a Câmara, os mesmos vereadores da CCJ dizem o seguinte, olha, o projeto não é constitucional, é inconstitucional. Os mesmos que disseram que era constitucional. Foi para plenário, o veto permaneceu. Não temos a lei que dá transparência aos estoques de medicamento. Essa é a situação. Então, nós precisamos ter transparência e publicidade dos principais atos. Publicidade dos principais atos. O observatório denunciou no Ministério Público, a promotora arquivou. O observatório denunciou no Legislativo, o técnico do Legislativo disse, isso não é matéria do TCE. O TCE não pode entrar nesse assunto. Está lá, vai ser arquivado. O Observatório Social entrou, então, com a primeira ação civil pública, eu acredito que sobre o assunto, no fórum, né? Primeira ação. E se for verificar, não é mérito de São José. 90 e poucos % das câmaras municipais não dão transparência e publicidade ao processo legislativo. Então, ajuizamos a ação e usamos como paradigma, né, a nossa Assembleia dá publicidade, mas não dá transparência. A Câmara de Blumenau dá transparência, mas não dá publicidade. Então, usamos como paradigma. Quando a gente começou o observatório, 10 contas dos prefeitos não tinham sido julgadas. Aí o presidente da Câmara teve que se justificar. E hoje, todas as contas, a Câmara julga tempestivamente. Nós queríamos fiscalizar os vereadores, não conseguimos, por quê? Porque não tem transparência, não tem dados abertos do processo legislativo. A gente queria fazer um ranking dos 19 vereadores. Qual o vereador que mais apresentou projeto, menos apresentou, obviamente verificando a qualidade do projeto, né? Que o cara vai, nome de rua, e assim por diante, não conseguimos fiscalizar. Ok. Que horas nós temos? Olha, vocês que mandam, tá? E para mim, posso seguir, se vocês não estão cansados, ou se vocês quiserem parar 5 minutos. 10h30? Vocês que mandam, tá? Agora vamos entrar assim, ó. Meus amigos, eu mostrei só legislativo. Por que eu mostrei legislativo? Porque nós aprendemos a fiscalizar no legislativo, que é um ovo. E aí nós copiamos tudo para o executivo. Agora nós começamos a fiscalizar o Poder Executivo. Só que antes de mostrar as ações do Poder Executivo, agora que eu já deixei vocês, eu acredito, com um pouco de água na boca, então vou mostrar para vocês como a metodologia, como se fiscaliza, tá? Usando o exemplo de São José, tá? Antes, eu queria falar, o controle social. A Constituição diz que o poder está na mão do povo.
Só que o povo está lá de braço cruzado, passivo, chorando e sem fazer nada. Né? Graças a Deus aqui vocês se despertaram, né? Mas lá em Santa Catarina o povo ainda não se despertou. Quando começar a atrasar o salário, quando começar a parcelar o salário, aí o povo vai se despertar, infelizmente. Né? Mas graças a Deus que vocês aí começaram a... Pô, é que eu não queria falar diretamente, eu pensei em botar uma indireta. Mas foi boa. Assim, ó, controle social, então, é para quê? Controle social é a população organizada através de entidades, movimentos, fiscalizando o poder executivo? Não, fiscalizando todo mundo. Fiscalizando a própria CGU, fiscalizando os próprios controles internos, o próprio Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público. Né? Infelizmente, nós não temos braço suficiente, mas quem sabe um dia nós vamos ter toda a população fiscalizando, né? Denunciando, cobrando e assim por diante. Né? O que nós chegamos à conclusão lá em São José? Não basta votar e pagar imposto. Se nós perguntar para o cidadão brasileiro o que é cidadania, não, votar e pagar imposto. O cara diz assim, saiu da urna lá, da votação, hoje eu exerci minha cidadania e acabou. Mentira! Apenas começou. Meus amigos, cadê minha carteira? Puxa, não está minha carteira ali, eu ia pegar um cheque, né? Quando nós votamos, quando nós pagamos imposto, nós pegamos a nossa carteira e damos um cheque em branco para alguém gastar nosso dinheiro. Quando nós elegemos alguém, quando nós votamos alguém, nós assinamos uma procuração, e muitas vezes assinamos uma procuração para um terceiro decidir em nosso nome. Agora eu pergunto para os senhores, quem aqui em sã consciência daria um cheque em branco e uma procuração para alguém e não exigiria prestação de contas, transparência, acompanharia, fiscalizaria? Ninguém. Só que no poder público a gente faz isso. A gente dá um cheque em branco e uma procuração e diz, amigo, prometeu. É por isso que o país, desculpa a expressão, está a M que está. Porque nós deixamos isso acontecer. A população tem o poder, mas nós deixamos. Então temos que ir além. Por isso que lá em São José, nós entendemos que além de pagar imposto, votar, nós precisamos fiscalizar, cobrar e, se necessário, denunciar. Meus amigos, denunciar não é dedo duro. Denunciar, na minha percepção, e nós precisamos fazer uma campanha sobre isso. As entidades, quem sabe, criar uma campanha. Quem denunciar é ato de cidadania, é o ápice da cidadania, é quem denuncia irregularidades, não denuncismo. Denuncismo é sem prova, sem fundamento, é com prova, com fundamento, com conhecimento. Isso é cidadania. Então precisamos ir além. Por isso nós criamos lá em São José, nós idealizamos um negócio chamado Cidadão Fiscal, que já existe em 20 municípios brasileiros, e que a pessoa física pode criar um grupo no WhatsApp. Temos um colega aí, como é que é seu nome, querido? César, né? O César, ele está aqui porque ele conheceu o movimento Cidadão Fiscal, e ele quer criar o núcleo do movimento Cidadão Fiscal. Qual município? Chapada dos Guimarães. E como é que se cria esse núcleo do movimento Cidadão Fiscal? É um grupo de WhatsApp. E o que acontece nesse grupo? Todas as pessoas do município de Chapada de Guimarães, advogados, aposentados, contadores, economistas e dona de casa e pedreiro, estão lá no grupo e eles começam a discutir o município. Então essa é a metodologia, né? Movimento Cidadão Fiscal, indo além de contribuinte e eleitor. Então é assim que funciona, e o nosso sonho é que as entidades, isso não tem dono. Nós gostaríamos que a CGU, que o Ministério Público, que alguém encampasse esse projeto e espalhasse para o resto do país, tá? Ele foi idealizado pelo Observatório Social de São José, por nós lá, mas nós queremos, e não existe dono, não existe hierarquia, não existe nada, é a sociedade fiscalizando. Então nós iniciamos esse movimento com uma campanha, né? E aí a nossa designer lá, muito inteligente, fez uns bannerzinhos, e aí depois de campanha virou num movimento que está se espalhando aí por vários municípios do Brasil. Nós temos em Formiga, Minas Gerais, nós temos em vários locais, Canoinhas, Santa Catarina, vários municípios que está funcionando muito bem, mas falta qualificação e tal. Então, funciona através de um grupo de WhatsApp. Aqui é o Movimento Cidadão Fiscal de Canoinhas, Rancho Queimado,
né? Lá em Canoinhas, lá eu fiz uma denúncia de uma irregularidade numa licitação da Câmara, 5 milhões para construir uma Câmara, e a população não queria. Denunciei, né? O Tribunal de Contas suspendeu a licitação imediatamente, com medida cautelar. Eu denunciei 9 itens, e os 9 itens o Tribunal acatou tudo, suspendeu a licitação. E aí a Prefeitura, a Câmara, lançou um novo edital, mas estava tudo certo o novo edital, 5 milhões para a obra, tudo certinho. E aí o grupo de WhatsApp lá estava funcionando, aí os cidadãos, não, vamos suspender de novo e tal. Aí eu disse, coitados, vamos suspender. Aí estava dizendo, vamos lá protestar na Câmara. E tu não acredita que lotaram a Câmara de Vereadores, contrataram carro de som para chamar todo mundo e conseguiram suspender a licitação? Conseguiram, a população conseguiu, né, através de um grupo de WhatsApp. Isso é um caso de dezenas de outros que a população se unindo, né, conseguiram fiscalizar. Tem fanpage, lá em São José nós estamos no grupo Reclame Aqui São José, espetacular esse grupo. Tem coisa que você, problema de rua, buraco, você posta de manhã, de tarde está corrigido, por causa da repercussão da fanpage. Está ali o buraco aqui, ó. Aqui diz que um cego caiu dentro desse buraco aí, ó. Estava há anos, foi postado no cidadão, foram lá e corrigiram. E agora, de forma um pouco mais estruturada, o movimento cidadão não tem personalidade jurídica. Então, como ele trabalha em grupo. Então, se precisa fazer uma denúncia, 3, 4, 5, 10 pessoas assinam o documento e fazem a denúncia como pessoa física. Tá? Só que isso é muito frágil, né? Precisa melhorar. Então, saindo da pessoa física, então nós temos uma entidade. É possível criar uma entidade. Aqui a gente está oferecendo para vocês o Observatório Social, tá? Como funciona essa entidade? O Observatório, ele é uma associação, então cada um pode criar a associação do jeito que quiser. Mas o Observatório ele tem regras específicas. Foi criado em Maringá em 2005. Maringá ganhou um prêmio da ONU, na América Latina, como o projeto mais inovador e de impacto social, e começou a se espalhar, né? E aí chegou lá em São José e nós criamos esse observatório. Tem 2 regras do observatório social, 2, e que pode ser um empecilho para vocês criar o observatório. Mas nada impede de criar uma outra entidade com qualquer outro nome, tá? Qual que são as regras? Primeira regra: nenhum associado pode ter filiação política partidária. Política não pode ter associação ou observatório. Mas uma outra entidade pode ser criada, tal, sem problema. Até hoje eles querem saber de que partido o observatório é. Tá? Então, se a gente denuncia muita Câmara, eles dizem que nós somos do partido do executivo, do prefeito. Se a gente denuncia o prefeito, eles dizem que nós somos do partido. Até hoje eles querem descobrir, não conseguiram. Tá? Segundo requisito: não pode receber recurso público. Quem tem que manter é a sociedade. É um princípio básico de auditoria. Tu não vai poder financiar quem te financia, tá? O que precisa... Sim, entidades podem. Pode, perfeitamente. Exatamente. E eu estou gostando muito que o Antônio Wagner falou, né, falou da OAB, antes ele falou da sociedade civil.